Comprar imóveis de leilão pode parecer um ótimo negócio, não é? Mas será que você conhece todos os riscos envolvidos? Se você não souber o que está fazendo, pode acabar perdendo dinheiro ou entrando em uma grande dor de cabeça. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os principais riscos ao comprar um imóvel de leilão e como evitá-los. Fica comigo até o final, porque tem dicas essenciais que podem salvar o seu investimento. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para se manter informado sobre o mundo dos leilões. Afinal, quais são os riscos de arrematar um imóvel de leilão? O primeiro risco que eu coloco é o risco do imóvel estar ocupado. Na maioria das vezes, realmente o imóvel está ocupado. Mas antes de você arrematar o imóvel, você deve fazer uma diligência ao local. Então, se você puder ir pessoalmente no imóvel, verificar quem está ocupando esse imóvel, se é um inquilino ou se é mesmo o devedor, é importante você saber disso. Por quê? Existem procedimentos diferentes para fazer a desocupação do imóvel. Então, se você é investidor e se você sabe que o imóvel está ocupado e por quem está ocupando esse imóvel, fica mais fácil para a gente fazer a desocupação. Normalmente a gente faz a desocupação de forma amigável. Então a gente arremata o imóvel, a gente envia a notificação extrajudicial para aquela pessoa, para ela fazer a desocupação amigável. Se ela não fizer a desocupação amigável, aí sim a gente parte para desocupação forçada, que através do processo judicial a gente pede para o juiz uma liminar para que seja feita a desocupação. Então existem duas formas, uma forma extrajudicial e uma forma judicial. Nos leilões judiciais, como já existe um processo em andamento, a gente se habilita no processo e a gente pede para o juiz já expedir o mandado de emissão na posse, que ele é feito através do oficial de justiça. Então, o oficial de justiça vai no local para fazer a intimação do morador para ele deixar o imóvel, geralmente em 30 dias. Alguns juízes já colocam no mandado a força policial, se for o caso, ou até mesmo o arrombamento. Então, tudo isso vai depender do juiz que estiver o processo. Já nos leilões extrajudiciais, como não existe nenhum processo em andamento, a gente vai fazer o procedimento da desocupação amigável. Não tendo essa desocupação amigável, a gente vai precisar ingressar com a ação judicial de emissão na posse, que aí é o mesmo procedimento. Então, a gente vai intimar o morador a fazer a desocupação, a gente pede essa liminar para que ele faça a desocupação no prazo de 30 dias. Então, a gente coloca aqui um risco porque esse risco de um processo pode levar algum tempo. Então, o arrematante, o investidor, ele tem que saber que se o imóvel estiver ocupado, pode precisar de uma ação judicial e essa ação judicial pode levar um tempo. E aí muitas pessoas me perguntam quanto tempo? Então isso vai variar muito, vai variar de cada juiz e vai depender se a pessoa for fazer a desocupação amigável. Então amigável sempre a gente indica porque é menos tempo do que leva um processo judicial. Mas eu sempre deixo aqui para os meus clientes uma média de 6 a 1 ano no máximo para terminar esse processo. Mas, infelizmente, vai depender de cada região, né, de cada estado. Nós aqui estamos no estado de São Paulo e na nossa região, que é a Baixada Santista, varia muito de cidade para cidade. Então, é importante você, arrematante, saber se o imóvel está ocupado ou não, porque isso pode ser um risco para você, dependendo do tempo. O segundo risco que eu coloco é o risco da documentação do imóvel. Então, é preciso você analisar a documentação do leilão, para você saber se o que está sendo levado a leilão, direitos que aquele devedor tem, ou se é a propriedade, se é a nua propriedade, se é o usufruto, se é uma fração do imóvel.
Então, tudo isso você vai precisar analisar o que realmente está sendo levado a leilão. Então, é importante você entender o edital do leilão para você não correr esse risco de arrematar achando que você vai ter a propriedade e no fim você arrematou os direitos ou uma fração do imóvel. Então, é importante você ler o edital do leilão, ler a matrícula do imóvel para você saber realmente o que está sendo levado e o que você vai arrematar. Terceira, é as dívidas do imóvel. A gente diz que são as dívidas próprio terreno. Então é importante você analisar o edital para você saber se as dívidas daquele imóvel, o que são as dívidas do próprio terreno? Que são as dívidas provenientes do imóvel, são as dívidas tributárias e são as dívidas de condomínio. Então você vai precisar analisar nesse edital se o valor da arrematação vai quitar todas as dívidas ou se vai ficar alguma coisa para o arrematante. Então, não corra esse risco de arrematar um imóvel achando que vai ser quitado todas as dívidas e depois que você regularizar esse imóvel, você receber a notícia de que as dívidas que não foram quitadas com a arrematação também serão suas. Então, é importante você analisar o edital para saber se nesse edital o valor da arrematação vai ser quitado as dívidas ou se vai ficar algum valor remanescente para o arrematante. Isso é muito importante porque eu já vi clientes me procurando depois que arrematou o imóvel, diz que não sabia que essas dívidas ficariam para ele e infelizmente se consta no edital que existem dívidas e que essas dívidas serão de responsabilidade do arrematante, não existe recurso para que a gente possa anular um processo se estava claro isso no edital do leilão. Então, fique atento em relação às dívidas e não caia nessas armadilhas. Quarto risco que você pode cometer é pagar mais do que o imóvel vale. Justamente porque é necessário você fazer uma análise também do mercado. Não é apenas porque está em leilão que o imóvel realmente é vantajoso. Não é porque está escrito que está a 50% de desconto que realmente esse valor é o valor condizente com o mercado. Então, antes de arrematar, é necessário fazer uma pesquisa. A gente sabe que existe o valor de avaliação do imóvel que é levado a leilão, então a gente precisa saber se aquele valor inicial do leilão é o valor condizente com o valor de mercado do imóvel. Então, antes de você fazer qualquer proposta, qualquer lance, verifique o valor de mercado. Então, fazendo essa análise do mercado, você vai fazer uma planilha com todas as custas e os gastos que você vai ter arrematando esse imóvel de leilão. Agora que você já conhece os principais riscos, vai ficar mais seguro investir em leilões. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que quer aprender também sobre os mundos dos leilões. Comenta aqui embaixo, você já pensou em investir em leilões? Qual a sua maior dúvida? Vou responder todo mundo. Tchau, te vejo até o próximo vídeo.